Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor Jesus Cristo. Para todos. A palavra de Deus vai ser pregada neste lugar mais uma vez para a glória de Deus. Meu Deus, abençoe a pregação, Senhor. Abre os ouvidos do povo. Repreende o mal deste lugar. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13. Paulo fala sobre a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo falando à igreja de Tessalonicenses, de Tessalônica, ele fala a respeito da ressurreição dos mortos. Ele fala do dia que Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. Meu Deus, abençoa a tua igreja. Abençoa este lugar e perdoa os nossos pecados. O Senhor Jesus Cristo mandou pregar a palavra dele em todos os lugares. Amém. Mas a Bíblia diz que muitos não querem. Carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, a partir do versículo 3. O apóstolo Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glória a Deus, aleluia. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Tessalônica, ele fala aos irmãos da igreja: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já morreram. Ele fala daqueles que morreram guardando a palavra de Deus. Ele diz: para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo disse que aqueles que não conhecem Deus, não conhecem a palavra de Deus, não têm esperança. Depois que morre, não tem esperança de mais nada. Mas Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica que todo aquele que conhece a palavra de Deus tem esperança de um dia ressuscitar, e Deus levará pela sua promessa e palavra para o céu todo aquele que guarda a palavra de Deus e que crê na palavra de Deus.
O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Tessalônica que existe uma nova vida após a morte para todo aquele que crê, para aquele que vive a palavra de Deus. Senhor, esta é a tua palavra. Se não for, Senhor Deus, vivifica pelo teu Espírito. Que a tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais poderosa do que uma espada de dois gumes. Entra até a alma do homem, entra até a medula do homem, faz divisão entre alma e espírito. Ela entra como uma espada dentro daquele que ouve, renova e reaviva o espírito e a esperança. O apóstolo Paulo diz que aqueles que conhecem Deus têm esperança. Qual é a esperança daquele que conhece Deus? Depois da morte, e morar com Deus no céu. E aquele que não tem esperança de nada, acha que a vida é só isto: trabalhar feito um jumento, ganhar pouco, ser roubado todo dia, quando não é pelo governo, é pelos ladrões no meio da rua, e depois morrer e sair desta vida e não ter nenhuma recompensa. A Bíblia diz que tem uma recompensa para todo aquele que guarda a palavra de Deus. Qual é a recompensa? A vida eterna. Qual é a recompensa, pregador, para quem guarda a palavra de Deus? A vida eterna. Jesus diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. O que é vida? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo diz que todo aquele que guarda a palavra de Deus tem esperança que um dia viverá para sempre. E quem não tem esperança de nada, acha que a vida é só isso: trabalhar, beber cachaça, fumar maconha, casar, ter filhos, pregar, roubar, matar e destruir. A vida não é isso. Isso não é vida. Você tem que ter esperança. Você tem que ter esperança em Deus. Se você viver esta vida com esperança em quem? Em Deus, não é no homem. Se a sua esperança for melhorar de vida através do homem, você está perdido. O homem não tem nada para nos dar, nada. A Bíblia diz que o homem é mentiroso, corrupto e cheio de inquietação. Que o coração do homem é corrupto, cheio de pecado. Mas em Deus você pode ter esperança. Jesus Cristo disse que Ele veio a este mundo trazendo uma mensagem de esperança. O que Jesus falou na sua mensagem? Ele falou: crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus Cristo diz que a casa do Pai dele tem muitas moradas. Onde é a casa do Pai dele? A Bíblia diz que Deus mora no céu, habita nos sublimes e altos céus. Tudo que há na terra é movido pelo mundo espiritual. É Deus que move tudo. É Deus que dá vida ao homem. É Deus que tira a vida. É Deus que dá saúde. E é Deus que permite que a maldição venha.
A Bíblia diz que tudo vem da mão de Deus. A bênção e a maldição. Para quem é a bênção? A Bíblia diz que é para todo aquele que guarda a sua palavra. E a maldição, para todos aqueles que não creem em Deus, que não esperam nada de Deus. A Bíblia diz que nosso Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:6. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Se o homem vive esta vida e não espera nada de Deus, ele não vai ter nada de Deus. Só isso daí mesmo. Trabalho, mais trabalho, mais trabalho, e mais trabalho, mais canseira, velhice, doença, e depois morre, sem esperança. Mas a Bíblia diz que se você esperar, tiver esperança no que Deus falou, tudo se cumprirá. Não importa por onde você passa, Deus te levará até Ele. Por isso, nesta manhã gloriosa, Deus está chamando ao povo dele: leia a minha palavra, medita na minha palavra. O povo da terra tem um hábito muito feio de não ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Quem não conhece a Bíblia não conhece Deus. O caráter de Deus está escrito na Bíblia. O Senhor deixa bem claro quem é Ele, pela palavra dEle. Um Deus bom, reto, justo, misericordioso e gracioso, porém justo. A Bíblia diz que Deus julga na terra, todo dia. Todo dia Deus se assenta no seu tribunal para julgar. A Bíblia diz que o homem é pesado na balança de Deus. Um dia Deus se assenta no seu tribunal e pesa as obras dos homens. O homem todo dia só faz o mal, só faz o mal, só faz o mal. Aí Deus olha para o coração do homem. O que tem no coração do homem? Só violência, só mentira, só maldade. E a Bíblia diz que toda árvore que não dá bom fruto, Deus corta e lança no fogo. Toda árvore que não dá bom fruto, Deus corta e lança no fogo. O que é fogo? Inferno. Deus dá saúde, Deus dá sabedoria, Deus dá inteligência, Deus dá pão para comer, água boa para beber, fruta, Deus dá tudo. Inteligência para estudar, Deus dá ânimo para trabalhar, tudo vem da mão de Deus. Aí ele fica olhando o que é que o homem está fazendo com tudo aquilo que ele deu. O que é que o homem faz? Pega o seu dinheiro, compra maconha, cigarro, cocaína, crack, gasta o seu dinheiro com drogas, e Deus está falando: por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? Isaías 55, o Senhor começa perguntando: por que vocês estão gastando o dinheiro de vocês naquilo que não alimenta, que não traz saúde? A Bíblia diz que tudo que o homem plantar nesta terra, ele vai colher. A vida inteira, fumando, bebendo, se prostituindo, falando mal, matando, roubando, só pensa em violência e acha que vai viver muito? Não vai. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. E a Bíblia diz que ali subirá fumaça. Todo homem que não crê em Deus, que vive a sua vida só para prejudicar os outros, vive a sua vida só com violência, maldade, passa a noite inteira maquinando mal para de manhã executar, matar o próximo, roubar, destruir, a vida inteira separando pacote de drogas para vender para o povo, se matar e perder a sua saúde, a sua vida. Esta pessoa está fazendo aquilo que Deus odeia, e um dia Deus vai pedir conta. Está ouvindo, esperto? Passa a noite inteira separando droga,
enchendo a sua arma de bala, azeitando para no outro dia matar os outros, Deus está de olho em você. Um dia Ele vai pedir conta da sua vida. Aí eu quero ver o que você vai fazer. Passa a vida inteira maquinando para dar golpe na internet, roubar os outros. Deus está de olho em você. Ele vai te pegar. Você está pensando que Deus não julga? A Bíblia diz que Deus julga na terra. Não há nada que o homem faça que não vai dar conta dele. Nada. Deus vai cobrar tudo. O que é que o homem está fazendo na terra? A noite inteira praticando o mal e maquinando o mal. Tu acha que Deus não está vendo? Acha que não está? Acha que Ele não vai te julgar? Pode ser quem for. A Bíblia diz que Deus é o Deus que julga na terra. Salmo 58, 11. Deus julga na terra. O homem passa a vida inteira maquinando o mal, desde criança. Maquinando o mal, só pensa coisa má. Só pensa o mal. Nunca fez nada de bom na terra e acha que vai viver muito. Toda árvore que não dá bom fruto, Deus corta e lança no fogo. Por que tanta gente morrendo cedo? Sabe por quê? Deus dá saúde, inteligência para trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, e o homem pega toda a sua fortuna e gasta com droga, crimes, facções, armas caras para matar os outros. Ele acha que não vai ser julgado. Ele acha que é só ir comprar fuzil, encher de bala e dar tiro aí no meio do mato, matando criança. Ele acha que não vai ser julgado. Vai ser julgado, cortado e lançado no inferno. Vocês estão pensando o quê? Passa a vida inteira traindo a esposa, passa a vida inteira bebendo cachaça, fumando maconha, e quando vem a conta, quando chega o câncer, eles dizem: mas cadê Deus? 60 anos fumando cigarro, enchendo o pulmão de fumaça, quando vem o efizema pulmonar, o câncer, o infarto, não reclame de Deus não. Deus te dá sabedoria, inteligência, saúde, água boa para beber, pão, maçã, banana, tudo que é bom. Você escolhe droga? Quando vier a loucura, quando vier a confusão, quando o tribunal do crime te pegar, não reclama de Deus. Ele me mandou hoje aqui para dizer: esta palavra é de juízo. O que é juízo? Julgamento. Deus está te dando tudo. Te dá saúde para trabalhar. Você vai trabalhar, ganha dinheiro, entra no bar e enche a cara de cachaça, morre atropelado, arruma encrenca, morre de violência, e depois você reclama de Deus. Deus dá saúde, inteligência ao homem. Fora de Deus, o único que tem sabedoria e inteligência é o homem. Animal não pensa, só tem instinto. O homem tem sabedoria. O homem constrói. O homem maquina. O homem pensa. O homem raciocina. E a Bíblia diz que depois Deus pede conta ao homem. O que é que você está fazendo da sua vida? Tudo que o homem plantar nesta terra, ele vai colher. O que é que você está plantando? O que é que você está fazendo? Quanto tempo você se dedica para Deus? A Bíblia diz que Deus quer que o homem se dedique a Ele. O resto é com Ele. Depois Deus cobra o homem. Dá saúde. Deus dá inteligência. Deus dá água boa para beber, pão para comer. O homem diz: não, eu tenho pão, a minha casa tem de tudo, porque eu trabalho e sou inteligente. Quem te deu inteligência?
Quem te deu sabedoria, homem? O homem diz: fiz 4 faculdades, por isso tem um carro bom. Quem te deu sabedoria para estudar? Quem te deu inteligência? Coisa bonita. E agora o homem deixa Deus e vai servir orixá. Agora o homem deixa Deus e vai servir estátua de escultura. Agora o homem deixa Deus, que lhe deu tudo, e vai oferecer frango na encruzilhada. É isto? Agora o homem deixa Deus e vai servir espiritismo, macumbaria. Agora o homem deixa Deus e vai servir estátua de escultura. A glória de Deus. Você pode até ficar brabinho, mas não é homem que salva. Quem salva é Deus. Ele enviou o filho dele para morrer numa cruz para salvar bandido, prostituta. Deus enviou o seu filho para salvar todo tipo de pessoa na terra. E agora você vira as costas para ele? Vai servir orixá? Passa a vida inteira se preparando para o carnaval? Gasta o seu tempo enfeitando rua para a Copa do Mundo? Gasta o seu tempo nas coisas de Deus, rapaz. Serve a Deus, que te deu vida, te deu saúde. Aí depois o homem diz: eu não tenho sorte. Depois o homem fala: eu não tenho sorte. Deus está falando hoje debaixo desse viaduto. O Senhor Deus, Ele manda avisar hoje para quem está ouvindo, que Ele te deu tudo: saúde, inteligência. Ele te deu até 70 anos de vida na terra. Ele disse que a vida do homem é 70 anos. O que passa disto é enfado, canseira e velhice. Ele dá ao homem 70 anos para que o homem viva bem e faça o que é bom. Escolha o que é que você está fazendo da sua vida. O jovem de hoje, muito jovem, a maioria, prefere servir a facção do que servir a Deus. E depois morre cedo e a mãe diz: mas o que aconteceu com o meu menino? Quem fez isso com o meu menino? Ele escolheu o mal. Deus está dizendo: escolhe a vida. Mas o povo está correndo para quê? Para as drogas, os vícios, as facções, o espiritismo, catolicismo. Está todo mundo, cada um tem a sua religião. E Deus está dizendo: leia a minha palavra e depois tome a sua decisão. Quem é que quer ler Bíblia? Quem é que levanta de madrugada para ler uma página da Bíblia todo dia? Ninguém. Só os crentes. E a maioria nem crê mais em Deus. E Deus está dizendo: escolhe o que é bom, porque eu vou te cobrar. O que é que você está fazendo da sua vida? Quem é o teu Deus? Quem é o teu Senhor? No dia da morte tu vai ver que o teu orixá não é nada, a tua Maria não é nada, o teu Maomé não é nada. Se tu escolher Jesus Cristo, tu vai ver naquele dia, no dia da tua morte, Ele vem em teu encontro e te leva para o céu. Davi falou: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Se tu estiver sozinho neste mundo, quando vier o espírito da morte te buscar, você está perdido. Perdido. Agora, se tu morrer, irmão, crendo em Deus, Ele te levará para o céu, porque Deus não mente, a sua palavra é fiel. O Senhor disse: todo aquele que guarda a minha palavra nunca morrerá. Existe um homem
No Evangelho de João, no capítulo 11, chamado Lázaro, amigo de Jesus, irmão de Marta, irmão de Maria. Este homem um dia morreu. Marta e Maria mandaram chamar Jesus Cristo, dizendo: vem rápido, aquele que tu ama está doente. E a Bíblia diz que Jesus falou para o mensageiro: pode ir, depois eu vou. O homem morreu e Jesus não chegou. 4 dias depois, Jesus chega. O homem já está enterrado, já está no sepulcro. E Marta falou: Senhor, se tu tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus diz: Marta, eu sou a ressurreição e também sou a vida. Aonde o colocaram? E ela diz: Senhor, agora não importa mais, o meu irmão já está morto, e já faz 4 dias que ele morreu, já está fedendo. E Jesus diz: tirai a pedra. Tiraram a pedra do sepulcro. E Jesus fez uma breve oração, dizendo: Pai, para que todos saibam que tu me deu poder no céu e na terra, Lázaro vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro, após 4 dias morto, ele veio para fora vivo. Lázaro já estava podre, fedendo. O coração de Lázaro já tinha virado água. Os pulmões de Lázaro já estavam podres, tudo podre. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo falou para Lázaro: vem para fora. E ele veio, porque Jesus Cristo é o Senhor dos vivos e dos mortos. Se você não acredita em Jesus Cristo, você está perdido. Um dia você vai morrer e ninguém vai te socorrer, ninguém. O homem, quando morre nesta terra, que ele cai, ele é levado para o ML. Lá eles rasgam o homem do pé da garganta até a virilha, arranca tudo dele, joga dentro de uma vala, enche o homem de pó de serra e formol, fecha de novo de qualquer jeito, joga dentro do caixão e fala para a família: tira daqui. A família é roubada para enterrar o homem. A indústria do enterro cobra uma fortuna para enterrar uma pessoa, cheio de ladrão. Em todos os lugares tem ladrão. Até na hora da morte você tem que pagar caro. Nesta hora, irmão, se você não tiver uma aliança com Jesus Cristo, se o teu santo for orixá, você está perdido. Se tu não tiver uma aliança com Deus, se tu não conhecer a palavra de Deus, nem acreditar no Senhor, você está perdido. Será roubado, lançado dentro de uma cova, e as pessoas vão colocar um monte de terra sobre você. O problema não é esse. O problema, aonde está a alma daquele corpo? Esse é o problema. Aonde está a alma daquele que morreu sem Jesus Cristo? A Bíblia diz, irmão, que o homem é corpo, alma e espírito. Não sei se nessa ordem, mas o homem é uma alma que mora num corpo que tem um espírito. A Bíblia diz que quando o homem morre, o fôlego da vida volta para Deus. A alma do homem, que é a inteligência, a sabedoria, o intelecto do homem, a vida do homem, ela é lançada no céu ou no inferno. Quem escolhe é o homem na terra. Todo aquele que escolheu a vida viverá eternamente. E aquele que não escolheu Jesus Cristo em vida, a alma dele é lançada no inferno.
Louvado e exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo diz em João 5,24: aquele que deu ouvido à minha palavra e guardar a minha palavra, nunca mais morrerá, passou da morte para a vida, eis que tudo se fez novo. O problema é, quem deu crédito à nossa pregação? E quem o braço do Senhor ajudou? O próprio Jesus Cristo de Nazaré veio a esta terra pessoalmente. Deus veio a esta terra pessoalmente. Nasceu de mulher e trouxe uma mensagem dizendo, João 5,24: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus está dizendo que todo aquele que recebeu a sua palavra passou da morte para a vida, receberá a vida eterna, nunca mais morrerá, nunca mais morrerá. Passou da morte para a vida. Ah, se o povo da terra acreditassem na palavra de Deus, este mundo seria muito diferente. Não haveria ladrão, nem prostituto, nem homossexual, nem macumbeiro, nem ladrão, nem facção. Não precisaria de polícia, não precisaria de segurança pública. As paredes dos prédios não eram rabiscadas, ninguém matava ninguém, ninguém roubava ninguém, ninguém fumava, ninguém traficava. Se todos acreditassem na palavra de Deus, se todos lessem a palavra de Deus, não existia ladrão neste mundo. Este mundo seria maravilhoso, esta terra seria maravilhosa. Mas porque o povo da terra não acredita em Jesus Cristo, o mundo está deste jeito. Um monte de pessoas roubando, matando, se prostituindo, acabando um com a vida do outro, casais se divorciando. O que mais Satanás odeia na terra é o homem. Satanás odeia o casamento, o matrimônio, a aliança. Satanás odeia as pessoas, porque nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Satanás quer destruir as pessoas. Satanás quer que as pessoas fiquem na sarjeta, viciado em crack, viciado em cocaína, em heroína, em maconha, em cigarro, porque nós fomos feitos à imagem de Deus, segundo a sua semelhança. Ninguém na terra nem no céu foi feito à imagem de Deus, senão o homem. E Satanás odeia o homem. Então Satanás mente para o homem dizendo, se você for na macumba, a tua vida vai mudar. É mentira de Satanás. Satanás diz, se você crê em Maria, você será salvo. Isto é mentira. O Senhor Deus falou, só há um que salva, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Isto não é religião, isto é o evangelho do reino de Deus. Deus, ele não está preocupado, irmão, que religião é a tua. Ele está preocupado com a tua alma. Quem salvará a tua alma? Satanás diz, todos os caminhos levam a Deus, mas ele não diz que é para condenação, ele não diz que é para o juízo. Só há um caminho que desvia o homem do inferno. Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Evangelho de João 14,6, Jesus Cristo disse,
eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele diz: eu sou a ressurreição. Ele diz: eu sou o bom pastor. Ele diz: eu sou a luz deste mundo. Por que o povo do mundo anda em trevas? Porque não crê na luz do mundo, Jesus Cristo. Por que o povo do mundo anda enganado? Engano. Satanás é o mestre do engano. Ele enganou todas as nações da terra com religião. Satanás enganou todas as nações da terra. Religião falsa. Catolicismo, islamismo, espiritismo, hinduísmo, judaísmo. Para que tanta religião? Se só há um Deus. Se todas as pessoas da terra lessem a Bíblia, uma página por dia, uma página, todos eram curados, todos eram libertos, e todos tinham uma vida em Deus. Evangelho de João 8,32, o Senhor Deus diz na sua palavra: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Da mentira, irmão. A pior coisa que tem é a mentira. A Bíblia diz em João 8,44 que Satanás é o pai da mentira. Ele inventou a mentira. Foi Satanás que inventou o kardecismo, que o homem morre, depois ele encarna e vem na forma de um cachorro. Isso é mentira, irmão. O espiritismo diz que o homem morre, depois ele encarna e vem na forma de um rato. Mentira. O hinduísmo diz que a vaca é um deus, o jumento é um deus, o rato é um deus. Isso é mentira. E o que é verdade? A palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo 17, Jesus Cristo diz: Pai, purifica o teu povo na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade, irmão, só existe uma, não existe duas verdades. Jesus Cristo diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. O Senhor Jesus Cristo diz que a verdade é a palavra de Deus. O que passa disso é mentira. Tudo que não está escrito na Bíblia é mentira. O único que religa Deus, o homem a Deus, é Jesus Cristo. Ele é o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós. Não existe esse negócio de religião. Cada um tem a sua religião, e o homem diz: respeita a minha religião. Eu não prego religião, eu prego o Evangelho de Jesus Cristo. O que é Evangelho? Uma mensagem. O que essa mensagem diz? Diz que só há um Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, não existe outro. Não existe salvação em catolicismo, não existe salvação em islamismo, não existe salvação em espiritismo, não existe salvação em hinduísmo, nem em judaísmo. A salvação vem de Jesus Cristo e este crucificado. Não existe salvação no espiritismo. Por que tanta religião? Você acha, irmão, que você ir para o centro de macumba, um terreiro de macumba, você vai ser salvo? Você vai ter uma vida transformada? Você não vai. O único que pode salvar é Jesus Cristo e este crucificado. Jesus Cristo morreu em uma cruz para nos salvar, e isto tem que ser falado. É a vontade de Deus que a palavra dele seja pregada em todo lugar. A religião diz que não pode pregar a palavra de Deus nas ruas, mas Jesus Cristo é Senhor, e ele diz: vai por todo mundo e prega. Não pode ir para os Estados Unidos, prega na feira, prega onde você puder, vai na favela, vai na cadeia, vai nos hospitais,
debaixo de viaduto. O único lugar que não pode pregar a palavra de Deus é na igreja hoje. Na igreja você não pode pregar a palavra de Deus, que os papas, os donos da igreja dizem, não pode falar isso aqui não, irmão. Jesus Cristo diz, a igreja é minha, eu comprei com meu sangue. A igreja não é de homem, é de Deus. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, os médicos dos médicos. Ele mandou pregar em todos os lugares. Ainda que o homem não queira ouvir, irmão, ainda que o homem se irrite, mas a palavra de Deus vai ser pregada. Ainda que para isto sangue seja derramado, a palavra de Deus vai ser pregada. E não há quem impeça. O Senhor Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja de Cristo. O que é a igreja? Reunião de pecadores, lavados e remidos, pecadores arrependidos, juntos para adorar a Deus. O Senhor Jesus Cristo mandou hoje uma mensagem, pregar debaixo desse viaduto. Que mensagem? Ele disse que toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada no fogo. O que é que você está fazendo da sua vida? O que é que você faz da sua vida, irmão? Levanta de manhã, fuma o seu baseado, coloca comida para emanjar e sai para a rua, é isso? Para enganar, dar golpe na internet, roubar carteira. O que é que você está fazendo da sua vida, irmão? Fumando maconha, entra no barzinho, o pai de família enche a cara e os filhos jogados na rua, é isso que você está fazendo da sua vida? Deus vai te cobrar. O que é que você está fazendo da sua vida, mãe de família? Cuidando dos seus filhos, do seu marido, orando a Deus pelo seu filho desviado. O que é que você está fazendo? Academia? Para quê? Para ficar bonito? Nós não precisamos cuidar do corpo, nós precisamos cuidar da alma. É da alma. O que adianta um corpo tão bonito e a alma indo para o inferno? O que adianta 4 faculdades e a alma indo para o inferno? O que adianta? O que adianta mandar no bairro, mandar em tudo e a alma indo para o inferno? A palavra de Deus está sendo pregada. Se você tiver juízo, você abre os teus ouvidos e escuta, porque até meia-noite pode ser muito tarde para você. Quem não escuta a palavra de Deus está fadado ao fracasso. Quem não escuta a palavra de Deus, não guarda no seu coração, a Bíblia diz que é como um homem que edificou a sua vida, fez uma casa sobre a areia. Quando vier a tempestade, irmão, quando vier o câncer, quando vier a doença, você não tem estrutura para suportar. A palavra de Deus tem que ser guardada num coração puro. O Senhor diz a diferença de quem guarda a palavra dele no coração puro e de quem não guarda. Quem guarda a palavra de Deus é como um homem que edificou a sua vida sobre a rocha. Vieram chuva, vento, tempestade, terremoto, e a casa não caiu. O homem que confia nas religiões, o homem que confia no espiritismo, no candomblé, na macumba, o homem que confia nas facções, está confiando em homem. Você tem que confiar em Deus. Ainda que você seja morto, Deus te salvará e te dará uma vida eterna. Essa é a promessa de Deus. Ele falou, fala hoje, debaixo desse viaduto, que toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada. Passa a vida inteira só fazendo o mal. Por que Deus vai te deixar viver até os 60 anos, se você só faz o mal? Para que Deus vai deixar um homem na terra viver 70 anos, se ele só faz o mal? Faz nada que preste. Deus está dizendo, toda árvore, todo homem que não dá bom fruto, vai ser cortado. E ele vai lançar no inferno a alma de todo aquele que só vive para fazer o mal aos outros. Vai morrer cedo e a alma vai ser lançada no inferno. Todo aquele que levanta de manhã sem um propósito, que só faz o mal a vida inteira,
levanta de manhã, maquina o mal a noite inteira para realizar de manhã. São as pessoas que passam a noite inteira pensando o que é que eu vou fazer de mal, assim que amanhecer o dia. E quando o dia amanhece, ele já sai para matar, roubar e destruir. Deus está falando, todo aquele que não serve a Deus, não serve para nada, é cortado e lançado fora. Como é que eu posso servir a Deus? Dando um pão para o faminto. Como é que eu posso servir a Deus? Dando água a quem tem sede, visitando a quem está preso injustamente na cadeia, visitando a quem está com câncer, levando uma cesta básica para o faminto. A mãe de família e o pai de família velho, desempregado, leva uma cesta básica para ele. Coisa que a igreja não está mais fazendo, que os homens que se diz pastor não fazem mais: visitar os doentes, curar os enfermos, expulsar os demônios. Ninguém quer mais isso. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser grande e aplaudido. Deus fala: você não está fazendo o que eu mandei. Visitar os doentes, os presos, alimentar os velhos famintos, o órfão, visitar quem está com câncer na cadeia, visitar aquele que está doente. Isto é obra de Deus, porque o Senhor vai cobrar. Todo aquele que tem dinheiro e só pensa em fumar maconha, e se deitar com prostituta, todo aquele que tem dinheiro e só pensa em vaidade, em academia, todo aquele que gasta o seu dinheiro com tatuagem, piercing, academia, maconha, motel, estas pessoas vão ser cobradas por Deus e a conta vem cara. Porque a Bíblia diz: por que gasta o teu dinheiro naquilo que não é pão? Passa a vida inteira gastando dinheiro com cigarro, maconha, cocaína, crack, motel, piercing, tatuagem, coisas de luxúria, vaidade. E depois, quando vem o câncer, quando vem a doença, reclama com Deus. Não reclama não. Atrevida e linguaruda é o povo da terra. Deus está falando: todo aquele que gasta o seu dinheiro naquilo que não é pão, vai pagar uma conta cara. Quando Deus fala, quem tem juízo baixa a cabeça e chora. Quando Deus está falando, a sua criatura cala a boca e chora, porque sabe que está errado. E Deus não fala com uma pessoa, Ele fala com a multidão. Quem quiser receber, que receba. Quem não quiser receber de Deus, paga a conta. As pessoas pensam que Deus manda a mensagem dele para falar com uma pessoa. Não, Ele fala para todos. Quem quiser ouvir, que ouça. Toda árvore que não dá bom fruto, a Bíblia diz que é cortada. Pode ser quem for, irmão. Não importa ser pastor, não importa ser traficante, ser o chefe do tráfico, não importa quem seja. Toda árvore que não serve para nada, Deus vai cortar e vai lançar no inferno. Escuta isto: toda árvore que não dá bom fruto, Deus está dizendo: eu vou cortar e vou lançar no fogo. Se não mudar de vida, meu amigo, depois não reclama. Quando a bala atravessar o peito e fazer um rombo desse tamanho, não reclama. Deus está dizendo: sai. Deus está dizendo: larga. E o povo está reclamando com Deus, achando que Deus é fofoqueiro. Deus, Ele é o teu dono, é o dono da tua alma. Quando Deus fala, é como um pai falando com o filho, e todo filho atrevido apanha. E a Bíblia diz que a mão de Deus é pesada. Quando a mão de Deus vem, Ele dá uma chinelada, que o sujeito não aguenta, cai no chão como morto, e não se levanta. Quem foi que contendeu com Deus e ficou de pé? Quem foi? Não é melhor se ajoelhar e dizer: Deus, eu estou errado, tem misericórdia de mim? Por que é que o povo sofre? É porque não lê a palavra de Deus. Por que é que o povo sofre? É porque não respeita a Deus. Por que é que o povo sofre? Não respeita a Deus. Deus está falando: toda árvore que não dá bom fruto na terra, Ele vai cortar
e vai lançar no fogo. Está escrito, onde está escrito? Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 11. Toda árvore, pode ser quem for, não importa se é pastor, não importa se é macumbeiro, não importa se é traficante, toda árvore nesta terra que não dá bom fruto vai ser cortado, não importa quem é. E todo aquele que não respeita a Deus, que não baixa a cabeça, ainda hoje verá que Deus não fala como um moleque. Deus não é moleque, Ele é o dono de tudo. A Bíblia diz que Deus é o dono da tua alma, do teu corpo, do teu espírito. Deus é o dono dos teus filhos. Deus é o dono da tua saúde. Deus é o dono da tua vida. Ele tem propriedade e senhorio para falar. Ele mandou falar hoje, debaixo desse viaduto, que toda árvore que não dá bom fruto, toda pessoa que não quer se arrepender, que quer continuar no mal, pode ser quem for, pode ser médico, delegado, chefe da rota, pode ser presidente da república, pode ser macumbeiro, pode ser quem for, todo aquele que não quer mudar de vida, que não quer se arrepender, será cortado. O que é isso, cortado? Morte, irmão, morte. Deus, Ele é o dono da vida, Ele dá a vida, Ele tira na hora que Ele quiser. Deus não está falando? Quanto tempo Ele fala debaixo desse viaduto? Você acha que o homem sabe alguma coisa? O homem não sabe nada. Deus envia o homem para falar ao homem. Ele não vai vir falar pessoalmente. Ele diz: abre a minha Bíblia e prega a minha palavra. Todo aquele que der ouvido, eu salvo. Todo aquele que contender comigo, será quebrantado. Quando Deus fala, a Bíblia diz que a terra toda se treme, os montes fumegam, as pedras são fendidas, os muros caem. Quando Deus fala, irmão, a melhor coisa que tem é calar a boca e ficar calado. Quando Deus fala, a melhor coisa que tem é o homem que tem juízo, baixar a cabeça e chorar, porque se contender com Deus, se começar com muita conversa, será quebrantado, não importa quem é. Deus não olha para a estrutura do homem, Deus não teme a homem, Deus não teme a nação, Deus não teme a nada. O homem acha que intimida, você não intimida ninguém. Deus não tem medo de nada, e Ele me mandou aqui na unção dEle, e Ele diz: prega a minha palavra. O que é que eu prego, Senhor? Fala para o povo que os mortos ressuscitarão, os que morreram em Cristo, e eu levarei para mim. E quem morrer sem Cristo, eu lanço no inferno. Foi isso que Ele disse. O que é que Ele disse? Toda árvore que não dá bom fruto será cortada. Pode ser pastor, pode ser irmão do ciclo de oração, pode ser quem for, toda árvore que não dá bom fruto será cortado e lançado no fogo. Então hoje, a partir de hoje, começa a dar fruto bom. A partir de hoje, seja quem for, começa a dar fruto bom. Se começar por aí, fazer o que não presta, falar mal dos outros, matar frango na encruzilhada, se começar por aí, meu irmão, vender cocaína, droga, Deus está dizendo: se não mudar de vida, Ele vai cortar você da terra. Ele vai pegar o facão dele e cortar você da terra. O que Ele vai fazer? Lançar no fogo. Deus não tem autoridade para isso? Ele lança no céu ou no inferno, Ele é quem decide. O homem não pode nada contra Deus, pode ser ele quem for, pode ser ele chefe da república, pode ser ele juiz de direito, pode ser ele quem for. O homem não pode nada contra Deus. Escreve isso daí. O que é que o homem mortal pode contra Deus? Nada. Então cala a tua boca, baixa a tua cabeça e medita na tua vida. O que é que tu está fazendo dela? O dia inteiro matando, roubando, vendo pornografia, o dia inteiro querendo pegar a mulher dos outros, maquinando mal, ainda quer falar, vai falar nada. Quem fala aqui é Deus.
O homem não fala nada. Se o homem falar e contender contra Deus, ele morre. Qual foi o homem que se levantou contra Deus e está de pé até hoje? Me fala só um. Faraó se levantou, morreu. Aonde? Afogado. Deus matou. Nabucodonosor comeu capim 7 anos como um burro, porque contendeu contra Deus. Herodes morreu comido de bicho, porque quis tomar a glória de Deus. Baal também. Baal era um deus falso. A Bíblia diz que ele caiu de joelho e a cabeça dele rolou. Dagon, do mesmo jeito. Quem mais se levantou contra Deus? Senaqueribe. 1 milhão de soldados. Senaqueribe disse: eu vou destruir Israel, eu vou matar, eu vou humilhar. Deus mandou só uma palavra: aqui ele não entra, nenhuma flecha dele cairá em Israel. O que aconteceu? Deus mandou um anjo só. Quantos? Um anjo. 180 mil soldados de guerra morreram numa noite. E o que é que o homem quer ser? Você acha, irmão, que você vai contender contra Deus, vai se levantar contra Ele, vai viver? Não vai não, irmão. A melhor coisa que tem quando escuta a palavra de Deus é cala a tua boca, baixa a tua cabeça e pensa o que você está fazendo da sua vida. Pode ser meu filho, pode ser minha mulher, pode ser eu, pode ser o pastor da igreja, pode ser o papa, pode ser quem for. Todo aquele que se levantar contra Deus morre cedo, e a alma é lançada no inferno. É Deus que separa. A Bíblia diz em Mateus 25, 31, que um dia ele vai vir, o grande rei. Quem é o grande rei? Jesus Cristo. Ele vai se assentar no seu trono, no trono da sua glória, com os seus santos anjos, no meio do céu. E ele vai mandar buscar a sua igreja. A Bíblia diz que Deus separará os bodes das ovelhas. Você não acredita que Deus tem poder para fazer isso? Ele separa os bodes das ovelhas. Quem é a ovelha? Todo aquele que é manso, dá ouvido à palavra de Deus. E aquele que contende, bode, dá cabeçada, chute, coice. Este é bode, vai para a esquerda. A Bíblia diz que as ovelhas entrarão no reino de Deus. Entrem, meus filhos, no meu reino. E os bodes, ide malditos, para longe de mim, lançados no inferno. Você quer ouvir isso de Deus? Não? Então cala a tua boca. Deus está falando debaixo desse viaduto. Todo aquele que passa a sua vida inteira só fazendo mal, vai ser cortado cedo, morrerá cedo e será lançado no inferno. Você está ouvindo, irmão? Toda árvore ruim, que só serve para fazer o mal, não vai viver muito. Esta palavra é de juízo. Então muda a tua vida a partir de hoje. Todo aquele que vive no mundo só para fazer o mal, as mocinhas bonitas, só para fazer o mal, que anda pelado no meio da rua só para fazer o mal, destruir casamento, fazer as pessoas pecar, vai ser cortado da terra cedo se não mudar de vida. Todo homem que anda por aí, camisa no ombro, cueca aparecendo, baseado na mão, armado até os dentes, o dia inteiro no meio da rua sem fazer nada, não produz nada, Deus está falando: muda de vida, vai fazer alguma coisa útil da tua vida. O que é que você pode fazer? Vai trabalhar para Deus. O que é que eu posso fazer? Vai dizer que Deus cura, salva, leva para o céu. Se você morrer, irmão, sem fazer nada da sua vida, uma árvore inútil, a Bíblia diz que você não tem nada para receber de Deus, nenhuma recompensa, nada. Isso é a palavra de Deus, irmão. O Senhor Deus nos deu saúde, nos deu juventude, vida, nos deu inteligência para fazer alguma coisa, e Ele disse: eu cobrarei. Tudo que Deus dá ao homem, Ele cobra.
A quem muito foi dado, muito será cobrado. O que é que Deus te deu que você pode fazer da sua vida? Você sabe fazer o que da sua vida? Irmão, eu sou um ótimo carpinteiro. Vai trabalhar. Irmão, o que é que você sabe fazer da sua vida? Eu sei pregar. Vai pregar. O que é que você sabe fazer da sua vida? Eu sei fazer o bem, irmão. Eu sei fazer curativo. Eu sei orar pelas pessoas. Então vai fazer isso. Porque se você morrer sem fazer o que Deus mandou, Ele vai te cobrar. Servo ruim e infiel. Peguem ele, lancem ele, amarrem ele de pé e mão e lança nas trevas exteriores. Você não conhece Deus, né? Pelo jeito não conhece. A Bíblia diz, irmão, que um homem rico tinha 10 talentos. Cada talento são 46 quilos de ouro ou prata. O homem rico foi viajar. Ele pegou 5 talentos e deu para o servo. E disse: toma, servo, guarda. A outro, ele deu os 2 talentos. Disse: servo, guarda até que eu venha. O outro, ele deu 1. O servo que recebeu 5 talentos, pegou o dinheiro do seu patrão, começou a trabalhar com ele. Vendeu, comprou, trabalhou. Depois de 1 ano, o homem rico veio, voltou. Ele disse: servo, cadê o talento que eu te dei? Ele disse: quantos talentos você me deu? 5. Está aqui, patrão, 10 talentos. Eu trabalhei, eu comprei, eu vendi e ganhei mais 5. Toma o que é teu. E o dono disse: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no reino do teu Senhor. O outro servo, ele deu 2 talentos. E ele disse: servo, cadê o talento que eu te dei? Ele disse: quantos talentos o senhor me deu? 2. Pois cadê? Está aqui, toma o que é teu. Trabalhei com os teus talentos, ganhei, multipliquei. Aqui está o que é teu. E quem teve só 1 talento? A Bíblia diz que o homem disse: eu sei que tu é um homem que colhe onde não planta. Eu sei que tu é um homem rígido e duro. Fiquei com medo. Guardei o teu talento, enterrei. Toma o que é teu. E a Bíblia diz que aquele Senhor disse para aquele servo: servo mau e infiel, por que tu não deu meu dinheiro para os banqueiros, para que eu tivesse pelo menos juro? Peguem ele, amarrem ele, lancem ele no inferno. Você acha, irmão, que Deus vai te dar saúde, juventude? Você vai andar por aí a vida inteira só pensando em roubar, matar, fumar maconha e destruir, não vai pagar nada para Deus? Você acha isso? A sua vida inteira fazendo mal, você acha que não vai dar conta a Deus? Você acha? Deus vai te cobrar. O que é que Ele te deu para fazer? Talentos. Você acha que você vai andar por aí, moça bonita, a vida inteira mostrando essas carnes podres, deixando as pessoas com vontade? Você acha que você vai passar a vida inteira por aí com roupa de prostituta no meio da rua? Deus te deu corpo, te deu saúde, você fica por aí, não vai pagar nada a Deus. Você acha que Deus não vai cobrar? Você acha que o ser humano na terra vem com saúde, sabedoria, sabendo de tudo, inteligência, vai passar a vida inteira usando a sua vida, a sua saúde, fazendo mal, matando os outros, destruindo, vendendo droga para matar as pessoas, e Deus não vai cobrar de você? Você acha isso? Deus vai cobrar. Ele está falando: toda árvore que não dá bom fruto será cortada. Vai passar a vida inteira aí, na sua juventude, fazendo dancinha do TikTok, só fazendo mal, desobedecendo pai e mãe, em uma cama, dormindo com um, com o outro, e Deus não vai cobrar nada. Você acha que a vida é só isso? Ele vai cobrar. Deus, Ele é o Senhor. Salmo 58, 11. Davi disse: verdadeiramente há um Deus que julga na terra. Todo dia Deus se assenta no seu tribunal para julgar.
Ele julga todo dia. E Ele julga retamente. Você ouviu a palavra, não ouviu? Vai fazer o que na tua vida? Vai matar o pregador ou vai mudar de vida? O que é que você vai fazer? Você ouviu a palavra? Deus está dizendo hoje: toda árvore que não dá bom fruto vai ser cortada, vai ser lançada no fogo. O que é que você está fazendo da sua vida, cidadão? O que é que você está fazendo da sua vida, moça bonita? E tu, homem feio, o que é que tu está fazendo da tua vida? Deus dá saúde, pão para comer, água boa para beber, fruta para comer, trabalho. Deus te dá sabedoria para ganhar dinheiro. E o que é que você está fazendo da sua vida? Pegando o seu dinheiro, comprando maconha, cigarro, cocaína, se enchendo de droga, perdendo a sua saúde, vai morrer cedo. Se não mudar de vida, se não deixar, meu irmão, a saúde é um dom de Deus. A saúde é a maior riqueza que um homem tem, a saúde. Perdeu a saúde, está perdido. Já caiu no hospital, doente, já? Câncer de pulmão, 20 anos fumando maconha, 20 anos fumando cigarro eletrônico. Satanás está te enganando. Ele quer destruir os teus pulmões. Deus está dizendo: larga essa porcaria, vai fazer alguma coisa útil da tua vida. 10 anos de piqueira, o que é que você vai ganhar no final? Bala, prisão. Pega a tua vida, irmão, e vai servir a Deus, vai pregar o evangelho, vai servir a Deus, vai visitar os doentes, vai para o monte orar e invocar o Espírito Santo de Deus. Na vida, irmão, você tem que fazer escolha. Se você escolher o mal, você vai receber o mal, seja quem for. Um dia Deus te encontra, um dia Ele te pega. Tudo que o homem plantar nessa terra, seja bom ou seja mal, um dia ele vai colher. Toda árvore ruim, Deus vai cortar, vai lançar no inferno. Esta é a palavra dele. Todo aquele que passa a sua vida inteira só fazendo mal e acha que Deus não vai cobrar, um dia Deus te pega. Pode ser o pregador, pode ser o médico, pode ser o juiz, o prefeito, pode ser o deputado, o senador, o governador, o juiz de direito. Todo aquele que só faz o que não presta, um dia Deus vai te pegar. E quando Ele te pegar, irmão, a Bíblia diz que Ele vai te cortar e vai te lançar no inferno. Toda árvore má, está escrito, será cortada, lançada no fogo. Deus está falando uma vez, aí Ele fala mais uma, fala duas, fala 7, fala 70 vezes. Não deu ouvidos? Depois veio o corte. O corte, ele corta pela raiz, arranca com raiz e ramo, é desarraigado da terra. Por que muitas pessoas morrem cedo? Por que muitas pessoas morrem cedo, irmão? Sabe por quê? Deus falou uma vez, não ouviu. Falou outra, não deu ouvidos. Falou outra, quis matar o pregador. Aí Deus falou de novo, deu uma pedrada no pregador. Deus falou de novo, mandou o pregador para aquele lugar. Deus falou de novo, deu o dedo do meio para o pregador. E Deus vai falando, e Deus vai falando. Aí Deus manda outro pregador, mata o pregador. E Deus está falando, e o homem não está nem aí. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Uma hora, quando o homem menos espera, vem a morte e arranca ele da terra. Você está ouvindo a palavra de Deus, pai de família, hoje? Você está ouvindo, mãe de família? Todos nós erramos na nossa vida, mas continuar no erro é burrice. Errou uma vez, errou duas, errou 3, errou 4, 5, 6, 70 vezes. Deus falando, Deus está avisando, e o homem nem dá ouvido. O ser humano é o único que não escuta Deus. Os animais escutam Deus,
Até as pedras escutam a Deus. A Bíblia diz que até as pedras, quando Deus fala, a pedra se move. Até o peixe que Deus disse que tinha engolido Jonas, leva Jonas para Nínive. Até o peixe escutou Deus. Os corvos, Deus mandou levar comida para o profeta Elias, eles levaram. O homem não quer dar ouvido a Deus. Deus está falando, ele está mandando o pregador para aquele lugar, dá no dedo do meio, mandando calar a boca. Quando vem a morte, aí o homem diz: o que aconteceu? Por que está tudo escuro? E esse fedor de carne queimada, de onde é? Do inferno, irmão. Quando o homem morre sem entregar a sua vida para Jesus Cristo, a alma dele desce para o inferno, irmão. Por que eu estou pregando debaixo desse viaduto todo sábado? É para ver se você acorda. Todo aquele que morre, irmão, nos seus pecados, sem Jesus Cristo, ele vai para o inferno, todos. Por que Deus tem tanto amor pelas almas e envia os pregadores? Para você saber, se você morrer sem Deus, você vai para o inferno. Se você morrer, irmão, da biqueira, vendendo droga, fumando, bebendo, matando, se prostituindo, você está em pecado. A Bíblia diz que quando você recebe Jesus Cristo, seus pecados são apagados. Você tem paz com Deus. Romanos no capítulo 5 diz: todo aquele que recebe Jesus Cristo é justificado pelo seu sangue. Ele derramou o seu sangue na cruz para justificar o homem do pecado, para que você e eu tenhamos paz com Deus. O que é paz com Deus? Sabe o que é paz com Deus, irmão? Quando Adão pecou, Adão criou uma inimizade entre o homem e Deus. O homem passou a ser inimigo de Deus. Quando Adão pecou no jardim, o homem passou a ser inimigo de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo desceu do céu para pagar essa inimizade. Um pecado horrível que Adão cometeu, uma desobediência. E Deus diz: agora o homem é meu inimigo. Aí Deus colocou, sabe o que? Na vida do homem, separação. Isaías 59:1, a Bíblia diz que o que separa o homem de Deus é o pecado, e o salário do pecado é a morte. Romanos 3:26, o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Todo aquele que não dá ouvido a Jesus Cristo, se morrer sem salvação, se morrer sem receber Jesus Cristo, entregar a sua vida, mudar de vida, largar o pecado, se batizar nas águas, a Bíblia diz que você está separado de Deus. Nunca mais terá uma oportunidade. Todo homem que morre sem Jesus Cristo, sem entregar a sua vida a Jesus Cristo, toda mulher, não importa se é bonita, não importa se é modelo, o inferno está cheio de modelo, o inferno está cheio de ricos, doutores, advogados, ministros, jogadores de futebol, milionários. O inferno é cheio dessa gente, intelectual, médicos, doutores, empresários, pessoas multirricas, estão todas no inferno. Por quê? Porque a Bíblia diz que quem não dá crédito à palavra de Deus, vai para o inferno. Deus não está falando, Ele não está chamando, Ele não está dizendo que não há salvação fora de Jesus Cristo. Se você não escutar, irmão, você está fazendo de Deus mentiroso. Todo aquele que não escuta a palavra de Deus, que não dá ouvidos, continua a sua vida, já ouviu, mas continua do mesmo jeito, não há mudança. A Bíblia diz: todo aquele que não entregar a sua vida para Jesus Cristo, Deus não tem compromisso com você, você está sozinho, sozinha. Todo aquele que não entrega a sua vida a Jesus Cristo, que não se batiza nas águas, quem não larga o pecado, está condenado ao inferno, porque Jesus Cristo morreu numa cruz, justamente para isto, para que o homem seja absolvido da sua culpa. Que culpa? Pecado de Adão. Todos aqueles que nascem de mulher, nascem condenados ao inferno por causa do pecado de Adão. Os filhos de Adão, todos nasceram condenados ao inferno.
Jesus Cristo veio para nos salvar desta condenação. Isto é o Evangelho, não é religião. O problema é quem deu crédito à nossa pregação. Falamos para o vento. Um dia João Batista apareceu depois de 420 anos que Deus não falava com Israel. Apareceu um homem pregando no deserto. O que é que ele pregava? Arrependei-vos. É chegado a vós o reino de Deus. E João Batista começou a pregar no deserto. No deserto só tem areia, sol, calango, lagartixa, escorpião e cobra. João Batista começou a pregar para as cobras, escorpiões, serpentes do deserto. E ele dizia: arrependei-vos, é chegado a vós o reino de Deus. E o povo que queria ouvir a palavra de Deus, eles iam até o deserto. Que é isso? Que briga que é essa? Pra que isso? A palavra de Deus está sendo pregada debaixo do viaduto, porque não se pode mais pregar a palavra de Deus em muitas igrejas. Então Deus está falando debaixo do viaduto. O que ele está falando? Todo aquele que não quer mudar de vida, todo aquele que quer insistir no seu pecado, na sua religião, todo aquele que quer insistir no seu erro, que não recebe Jesus Cristo, que não quer se arrepender, será cortado e lançado no fogo. Você está ouvindo, pai de família? Você está ouvindo, moça bonita? Todo aquele que não entregar a sua vida para Jesus Cristo, seja quem for, está ouvindo, jovem? Se morrer no pecado, na fornicação, no adultério, no cigarro, na maconha, na facção, está condenado ao inferno. O que é inferno? Pranto, ranger de dente, tormento, arrependimento, tarde demais. Todo aquele que morrer nos seus pecados está condenado ao inferno. O homem, antes de morrer, tem que entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que Ele perdoe os pecados. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista olhou para Jesus e apontou, dizendo: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que é Cordeiro? No templo, 3 horas da tarde, o sacerdote matava o cordeiro, para que o povo tivesse o seu pecado apaziguado com Deus, para que Deus não se irasse contra o povo. O povo pecava e levava o cordeiro, o sacerdote matava e o sangue era derramado. E a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não tem remissão de pecado. Jesus morreu, derramou todo o seu sangue nessa terra, para lavar o pecado de todos nós. Todo aquele que não receber, morre na sua condenação, e a ira de Deus está sobre ele. Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 35, Jesus Cristo diz: o Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou nas suas mãos. Todo aquele que não recebe o Filho, não tem vida eterna, mas a ira de Deus continua sobre eles. João 3,35. Todo aquele que não recebe Jesus Cristo, a ira de Deus continua sobre ele, sobre ela. Todo aquele que não recebe Jesus Cristo, Deus está irado com você. Cuidado, hein? No meio da rua, cidade violenta, cheio de traficante, cheio de droga, cheio de bala, cheio de ladrão, anda sozinho sem Jesus. A Bíblia diz: se você morrer na sua caminhada, amigo, sem Jesus Cristo, a tua alma desce para o inferno imediatamente. Ainda hoje morrerás sem Deus. Será que você vai insistir no seu crime? Será que você vai insistir na sua droga? Vai insistir na sua facção, no seu pecado? Deus está dizendo: se morrer longe de mim, morre condenado ao inferno. Todos. Deus não quer saber a sua religião, a cor da sua pele, nem qual é a sua igreja. Se morrer no pecado, a Bíblia diz que você é condenado ao inferno. O
único que nos livra do inferno chama-se Jesus Cristo de Nazaré, a quem você rejeita. Está ouvindo, homem? Você não está ouvindo a palavra de Deus, então continua. Quando tudo ficar preto e a tua alma ser puxada para o inferno, não reclama. Deus mandou pregar. Não quer não, né? Tá bom. Então continua. Continua na tua religião. Hoje tem terreiro. Hoje tem sacrifício na porta do cemitério. Continua. Quando você morrer, se morrer sem Deus, a tua alma é arrastada para o inferno. Ninguém vai para o inferno porque quer. A Bíblia diz que a pessoa é lançado. O que é lançado? Imagine um fecho, um monte de varas seca, e alguém te levanta e te lança na coivara. É isso que ele está dizendo. Todo aquele que morrer sem Jesus Cristo, no seu pecado, na sua vaidade, sem Deus, será lançado no inferno, sem que haja quem possa salvar. Quem é que pode tirar o homem da mão de Deus? Para pensar, quem é que pode lutar contra Deus e prevalecer? O homem pode? Você pode? Você é tão grande que pode prevalecer contra Deus? Todo aquele que luta contra Deus está lutando em vão, não vai vencer. Qual é a melhor coisa? Chorar e se humilhar na presença de Deus. Deus está falando hoje debaixo de um viaduto. Se você entregar a sua vida para Jesus Cristo hoje, pode morrer sossegado. Você vai viver eternamente. Ele vai te dar um novo corpo. Ele vai te levar para morar num lugar muito melhor do que esse. O céu. A Bíblia diz que o céu é um lugar de delícias, um lugar de descanso. O problema é que as pessoas têm muito assunto. O problema é que as pessoas têm muito tempo. Eles acham que nunca vão morrer. As pessoas batem no peito dizendo: eu sou jovem demais, nunca vão morrer. Para que Deus? Se morrer apartado de Jesus Cristo, a tua alma desce para o inferno. Você não ouviu, né? Vou falar de novo. A Bíblia diz que não há salvação longe de Cristo, e ninguém vem a Deus senão por Ele. Se morrer na macumba, se morrer acendendo vela para Aparecida, se morrer indo para o Pará para pegar na corda da Nazaré, se morrer na porta do cemitério oferecendo frango para Orixá, colocando comidinha para Iemanjá, você vai para o inferno. Escuta o que eu estou te dizendo. A palavra de Deus é a verdade. Se morrer colocando comidinha para Iemanjá, a rainha princesa, vai para o inferno e não tem quem te tire de lá. Deus está falando debaixo de um viaduto. Abre os teus ouvidos. Se morrer no teu pecado, sem entregar a vida para Jesus Cristo, um dia você estará diante de Deus, de joelho dobrado, zóio mexendo, com vergonha. A melhor coisa que tem, meu irmão e minha irmã, é ouvir a palavra de Deus e chorar. Não dá risada não, chora. Está dando risada de quê? A vida é tão engraçada assim. O evangelho, irmão, cheira sangue. O evangelho, irmão, é cruz, é espada, é prego nas mãos, é gente morrendo por você, seu rebelde. Povo rebelde. Eu estou falando de um homem que morreu injustamente, inocente pelo pecado de um monte de ladrão e prostituta, traficante, gay, pai de família, pastor, obreiro, papa, freira. E o povo está dando risada de quê? Jesus morreu por nós, o sangue foi derramado, o seu coração foi traspassado por uma lança, e você está dando risada de quê? Eu quero ver dar risada quando estiver no inferno, o fogo queimando a alma. No inferno tudo é triplicado, a dor é triplicada, a quentura do fogo, o calor é triplicado, e você está dando risada disso. Então continua. Quando você chegar lá, lembre-se que alguém pregou para você porque Deus mandou, misericórdia de Deus, e você não acreditou, você disse besteira. Deus mandou dizer: não morra sem Jesus Cristo, e você disse besteira. Isso é besteira.
Então continua. Continua na tua vida. Ninguém tem nada a ver com isso. Só que a conta, irmão, um dia vai chegar. A conta vai chegar para todo mundo. Para mim, amanhã mesmo, tem uma reunião na minha igreja. E nós vamos discutir o quê? Que todo aquele que faz a obra de Deus de qualquer jeito é um homem maldito. Todo aquele que faz a obra de Deus de qualquer maneira, dando risada, achando que isso é palhaçada, vai se acertar com ele. Deus mandou pregar a palavra dele para salvar as almas. Todo aquele que acha que isso é palhaçada, que balança a cabeça, que cospe no chão, que Deus está falando e a pessoa está conversando, está dando risada, está maldizendo, vai se acertar com ele. A Bíblia diz que Deus é um pai que corrige o seu filho. Como é que ele corrige? Uma chinelada na bunda. 30 anos de cadeia, uma bela de uma correção. 7 anos de câncer, é uma bela de uma correção. É vontade de Deus? Não, Deus não quer isso. O problema é, irmão, que Deus dá saúde, trabalho, você pega o seu dinheiro, é maconha, é cigarro, é crack, e quando vem o câncer você reclama de Deus. Deus mandou você fazer isso? Não. O que ele mandou você fazer? Pega o teu dinheiro, come o que é bom, ajuda o pobre, ajuda alguém que está passando fome, dá um pão para o necessitado. O dinheiro é para isso. Dá uma roupa para quem está nu, dá um chinelo para quem está descalço, paga um comprimido para quem está morrendo, faz um curativo. Isso é obra de Deus. Aí você pega o seu dinheiro, motel com a novinha, maconha, crack, cocaína, copinho cheio de cachaça com Red Bull, R$200 na tabacaria, 400 no bar, 1 milhão para fazer uma tatuagem, corpo fechado. Isso é vaidade, irmão. Tu está gastando o teu dinheiro na coisa errada. R$200 todo mês de academia para ficar gostoso, Deus vai cobrar. Ele diz: eu te dei saúde, eu te dei sabedoria. Tu gastou o teu dinheiro com o quê? Deus vai cobrar. Passou a vida inteira na vaidade, luxúria, academia, vício, tatuagem, motel, crack, narguile. Deus vai te cobrar. Passou a vida inteira na vaidade, nunca mudou de vida, nunca quis. 20 carros importados na garagem, nunca deu um pão para um mendigo. Deus vai te cobrar. A vida inteira gastando dinheiro com cachaça, dando dinheiro para orixá, comprando perfume importado para pomba gira. Deus vai te cobrar. Um dia tu sentirá a mão de Deus. Aí tu vai ver o peso da mão de Jeová. Deus manda no vento, escuta. Deus manda no fogo, na água. A tua vida está na mão de Deus. É uma velinha acesa. Se ele assoprar, você já era. Cai durinho. Aí vai para o ML, rasga você do pé da goela até a virilha, arranca tudo de dentro para você, de você, enche você de serra formal, leva você para o cemitério e te enterra. Nunca mais será lembrado. Só tua mãe se lembrará de ti, ninguém mais. Será esquecido. A Bíblia diz que quem vai para o inferno é esquecido de Deus. Deus olha com desprezo para quem está no inferno, porque a vida inteira para servir a Deus nunca quis. Centro de macumba, porta de cemitério, tacho cheio de sangue para Satanás e nunca orou a Deus. Será desprezado de Deus. No inferno ninguém se lembrará de você, ninguém. Todo aquele que desce ao inferno, desce porque quer, porque Deus abriu as portas do céu e disse: entra, filho meu, vinde a mim, todos. Quem, Senhor? Todos. O macumbeiro olhou para Deus e disse: eu também, Senhor. Tu também, macumbeiro, vem que eu te amo. Pai de santo, Deus diz: vem que eu te amo. A prostituta olhou para Deus e Deus diz: vem, minha filha, eu te amo. O homossexual também queria entrar no céu. Deus diz: pode vir, eu te amo. Mas as pessoas viraram as costas para Deus.
viraram as costas para Deus e dão risada na cara de Deus. Eu quero ver dar risada quando chegar no inferno. Quando chegar no inferno, abra os dentes na cara do cão. O inferno, irmão, é um lugar terrível. Você está vendo aí, irmão? Olha o carro da morte passando aí, você está vendo? Quem está ali dentro, irmão, se não tiver feito uma aliança com Deus, está perdido. Quem está dentro do caixão hoje, no velório, cheio de gente falsa em volta, doido para ele ser enterrado, se morrer sem Deus, irmão, sem Jesus Cristo, está perdido. Nunca mais terá uma oportunidade, nunca mais verá a luz, nunca mais comerá, nunca mais beberá nada. No inferno as almas têm sede, mas no inferno não tem água. No inferno a alma tem fome, mas no inferno não tem comida. No inferno não tem maconha. No inferno não tem motel. No inferno não tem boca, nem biqueira. No inferno não tem bar. No inferno não tem tabacaria. No inferno só tem fogo. Tanto ranger de dente. No inferno não tem coisa boa. Deus manda pregar para salvar as almas do inferno. Deus é misericordioso. Quer que você saiba hoje, moça bonita, se não entregar a tua vida para Jesus Cristo, a tua alma está condenada ao inferno como a minha. Quem não se desviar do caminho largo, da porta larga, está condenado ao inferno. Deus diz: o meu caminho é estreito. O caminho de Deus é estreito para todo mundo. Ah, está indo na igreja, mudou de vida? Não, então tu está no caminho errado, largo. Vai na igreja, mas faz tudo errado, continua na pornografia, continua na homossexualidade, continua roubando, mentindo, se prostituindo, está no caminho errado. Não adianta ir na igreja e fazer tudo errado. Deus está chamando o homem ao arrependimento, não é a igreja. Não é a igreja que salva, não é a igreja que muda, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus nos salva, a palavra de Deus nos ensina o caminho para andar. Você anda se você quiser. A palavra de Deus está sendo pregada neste lugar. Se você não está ouvindo, depois arque com as consequências. Arque com as consequências, doutor. Você que diz que é muito informado, 4 faculdades, como é que eu vou acreditar num livro desse? Então continua o teu caminho, doutor. Faz mais uma faculdade, faz agora de burrice. Quem não crê na palavra de Deus é um burro, é um nécio. Quem não crê na palavra de Deus é nécio. Deus chama de nécio. O que é nécio? Homem sem juízo, homem abobalhado. Quem não crê na palavra de Deus, ainda que seja bacharel, é um burro. Contendeu contra Deus e caiu de joelho. Todos caem de joelho na presença de Deus e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Todos caem de joelho na presença de Deus, seja quem for. Doutor, advogado, capitão da rota, chefe do tráfico, todos dobrarão o joelho na presença de Deus e confessarão que Ele é o Senhor, porque Ele é. Deus não tem medo de cara feia. Deus não tem medo de fuzil e nem de granada. Escreve isso neste muro aí, abençoado. As pessoas acham que Deus anda com medo. Se falar, vou te bater, então vem. Bate. Coisa ruim. Quem se levantou contra Deus e está vivo até hoje? Fala o nome. Quem foi? Então cala a tua boca e baixa a tua cabeça. Quem é que se levantou contra Deus e está vivo até hoje? Me diz o nome. Quem é? Cadê o doutor? Cadê o valentão que se levantou contra Deus e está vivo? Mostra ele, que eu quero ver a cara dele. Cadê? Onde está? Quem se levantou contra Deus e está vivo? Onde está ele? Então quando Deus fala, quem tem juízo chora, de cabecinha baixa, porque não há homem bom nesta terra, todos são pecadores. O pastor é pecadores, o Papa é o maior mentiroso que existe nessa terra. Um homem que se diz homem de Deus, mas não tem uma Bíblia na mão, quer falar o quê? Quem não conhece Bíblia não conhece Deus, então cala a tua boca, não discute não. Deus está falando, toda árvore que não dá bom fruto, Ele vai cortar e vai lançar no inferno. Tu é árvore,
Deus nos vê como almas. A alma que só serve para blasfemar, falar mal. A alma que passa o dia inteiro vendo pornografia, dançanha do TikTok. Prostitutas e prostitutos. As pessoas que seguem gente safado e não seguem a Deus, Deus cortará e lançará fora. Você acha que não? Então põe no teu coração que Deus é mentiroso. Põe. Pensa aí na tua cabeça. Deus está falando a sua verdade. Quem não quiser ouvir, continua no teu caminho. Continua fazendo a tua vidinha, vê até onde tu vai. Vê. Sem Deus, irmão, você vai andar só um pouquinho. Sem Deus você vai andar só um pouquinho. Um dia o facão vem. Quem anda sem Deus, irmão, morrerá cedo. Pode ser homem, mulher, moça bonita ou homem feio. Sem Deus você vai andar só um pouquinho. Se não mudar de vida, se não dobrar o coraçãozinho, o joelhinho de princesa, o narizinho empinado, se não se arrepender do pecado, continua dormindo com um, com outro, dizendo o corpo é meu, transo com quem quer, então continua. Vamos ver até onde tu vai, rebelde. Deus está falando hoje, se não dobrar o joelhinho, se não baixar a cabecinha, o narizinho empinado, vai morrer cedo, pode ser quem for. Você está ouvindo, varão? Se continuar por aí, achando que é alguma coisa, narizinho empinado, continua então o teu caminho. Não baixa a tua cabeça não. Não põe o teu joelhinho de princesa no chão não, para tu ver até onde tu vai. O fogo de Deus, irmão, queima. A ira de Deus está no inferno queimando tudo. Você não ouviu? Então eu vou falar. O que queima, o fogo que queima no inferno é a ira de Deus sobre o pecado. Todo pecador que não entrega a sua vida a Jesus Cristo vai queimar no inferno. Todos, pode ser quem for. Pastor, dono de igreja, presidente de igreja, papa, pode ser quem for. Morreu no pecado, enganando, dizendo que é crente, mas cheio de coisa errada na vida. Vai morrer e Deus vai lançar no inferno, pode ser quem for. Gosta de matar os outros? Gosta? Prepara que uma hora chega a tua vez. Deus está falando, irmão, toda árvore ruim que não dá bom fruto. O que você está produzindo? O que você está vendendo o dia inteiro? Maconha? Então continua a tua caminhada. Não muda de vida não, viu? 30 anos de cadeia te ajeita. Quando começar a lavar cueca de ladrão, não reclama não, viu? Se não mudar de vida, 30 anos de cadeia ajeita qualquer homem. Lá você vai chorar igual menina. Não conhece não, né? O sistema, não conhece o sistema não? Então continua, fazendo o que é errado, continua. Continua bulinando criança, estuprando, continua. Na cadeia, meu irmão, você vai clamar, chorar. Aceita Jesus Cristo hoje. Pode ser qualquer um. Quem não se arrepender e não botar joelhinho no chão, irmão, na madrugada, e não dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador miserável, não vai ter a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é assim: quem se humilha, Deus exalta, e quem se exalta, Deus humilha. Senhor, esta é a tua palavra. Alguém quer entregar a vida a Jesus Cristo e se livrar do inferno? Ah, você não acredita em inferno? Então continua a tua vida, irmão. Continua. Um dia você verá com os teus próprios olhos. O inferno é um lugar real. O que é inferno? A ausência de Deus, escuridão. Inferno é o quê? Escuridão. Fogo de consome. Senhor meu Deus e meu Pai, esta é a tua palavra. Alguém quer entregar a vida para Jesus Cristo neste dia, se livrar do inferno? Não? Você está bem assim? Você consegue chegar lá sozinho? Tá bom. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra foi pregada, as tuas razões foram expostas, a tua palavra foi proclamada neste lugar. Quem ouvir e der crédito, viverá muitos anos, viverá eternamente.
Mas a pessoa que diz que isso não é comigo não, eu sou bom demais, então continua o teu caminho. Senhor meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome, exaltado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor, louvado seja o teu nome.